Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um PantaCast. Hoje eu estou aqui com meu amigo Carlos Henrique. O Carlos a gente conhece há bastante tempo, vem acompanhando uma jornada do outro e hoje eu quero compartilhar um pouquinho da história dele. A história dele me motiva, me impacta, por quê? Porque ele é uma pessoa que sempre está ressignificando as coisas. Então vejo ele como um modelo de pessoa que tem força de vontade, foco, determinação e sempre está ressignificando alguma fase da vida que ele está passando. E nesse ponto, queria que você falasse um pouquinho da sua vida aí para mim, para a gente já entrar. Então, aqui, como o Júnior falou, meu nome é Carlos Henrique e a gente se conhece há anos, né, Júnior? Somos parceiros aí, a gente se conheceu por gostar de coisas em comum, que é cachorro. E nos conhecemos fazendo negócio. E a partir de então, criamos uma grande amizade. Eu fui empresário aqui em Morrinhos e toquei 2 segmentos aqui em Morrinhos e depois que eu vi algumas dificuldades que eu estava passando aqui em Morrinhos em relação à mão de obra, matéria-prima, eu acabei querendo mudar de área. Mas antes, Carlos, de qualquer coisa, eu quero voltar um pouquinho além. Quero voltar a uma fase que eu acredito que foi uma fase marcante para a sua vida ou para quem passa uma situação parecida, eu acho que impacta bastante. Que é um período de escassez, foi um período de escassez na sua vida, da sua família e tudo mais. Sim. Que foi uma escassez específica, não é toda pessoa que passa por essa escassez. Que é a escassez de liberdade, não é a escassez de liberdade de expressão, conforme alguns já falam que estão sofrendo, outros estão reclamando, que pode haver uma escassez, uma dificuldade nessa questão Se comunicar, né? de poder se comunicar, poder se expressar o que pensa, do que acha e tudo mais, é muito diferente disso. É uma escassez de liberdade, realmente uma escassez de liberdade e liberdade física. Você teve um período que você ficou recluso, né? Recluso. Sim, sim. Tudo começa a partir de como é formado seu caráter na infância, né? Das suas influências que você tem. Aí eu vou partir do princípio, meu pai era chefe de quadrilha e era bandido e tal, e eu cresci ouvindo isso, e como meu pai me faleceu, eu tinha 5 anos, minha mãe tinha que trabalhar para sustentar eu e minha irmã. Aí, essa escassez, financeiramente falando, antes de chegar ao ponto da liberdade, Da liberdade. a gente viveu desde quando meu pai morreu. Aí começou uma escassez na nossa casa, que é de financeiro, quando a parte de finança entra na sua casa, a falta dela, surge vários problemas, né? E eu cresci vendo minha mãe trabalhar muito, vendo minha mãe depois casou de novo, meu padrasto trabalhava, levantar às 5 da manhã e chegar às 7 da noite, e cobrador na porta de casa, vindo sem parar, e eu vindo aquilo, cara. Muitas vezes passando dificuldade. Não, ele passa a dificuldade o tempo todo. Aí eu ficava imaginando. Trabalhar o tanto que eles trabalham e viver dessa forma, eu como menino, minha cabeça não fazia sentido isso. A conta para mim não fechava. E era o modelo, né? Era o modelo que eu tinha, né? Aí eu parti para um caminho, mas tem gente que acha que é fácil, mas não é, ele é difícil esse caminho. Porque ele é fácil para entrar, difícil para se manter. É difícil para se manter e quase que impossível se sair dele. Entendeu? Porque se não tiver um apoio ali, e até, tipo assim, dos 12 anos até os 18 anos, eu não sei te falar quantas vezes eu fui preso. Não sei te falar. Era pequenos delitos. Pra você ter noção, eu já roubei até a delegacia de Morrinhos. Já invadi a delegacia de Morrinhos, roubei a delegacia de Morrinhos. Ó, gente, ele mudou. Ele tá aqui, mas tá transformado. Transformado. É outra pessoa. Então, assim, aí quando eu fiz 18 anos, que as condenações começam a pesar sobre a gente, né? Porque aí você já não é de menor mais, você não é menor mais, você tem que arcar com as consequências. Aí, dos 18 anos até os 28 anos, eu fiquei 4 anos preso. Por tráfico e assalto. Aí o que acontece?
a minha última prisão foi em 2013 e saí em 2014. Aí, dentro da cadeia mesmo, eu comecei a ressignificar algumas coisas. Comecei a rever minha vida. Falei, cara, que eu fiquei, tipo, fiz uma soma, comecei a fazer somas. Fiquei Tantos 18 anos, anos, 18 anos no crime e o que me rendeu, e né? o que me rendeu? Não me rendeu só cadeia. Nome sujo, falta de credibilidade. Aí eu pensei, cara, eu vou sair, vou mudar de vida. Aí isso foi em 2014. Aí eu saí no final da Copa. Aí veio outra escassez, que é a falta de emprego. Porque até por ter essas passagens pela polícia. E na verdade, quando você passou por esse período, eu acredito que teve pontos diferentes de ressignificação, né? Porque um antes é uma luta psicológica Sim, sim. antes de entrar nesse momento, sim, uma luta psicológica quando você está passando pelo problema e uma luta psicológica pós-problema. Isso. Porque você tem aquela questão de o medo e o receio de acontecer. Quando acontece, aconteceu, e agora? O que eu vou fazer? E depois, cara, como que eu vou fazer para superar aquilo que eu passei? Isso. É o ponto que você tocou aí, porque uma coisa é você ter uma cabeça no presente, que é o estar lá dentro, e conseguir manter a cabeça boa para sair e tentar mudar essa situação, entendeu? Porque dentro de qualquer presídio tem uma regra que é assim, ninguém fica sem voltar lá, porque assim, é um círculo vicioso, aquele do infinito. Você viu aquele símbolo do infinito da cobra, que morde o próprio rabo? É isso. Você tem que romper aquilo. Se você não rompe aquilo, você acaba gerando outras situações para você voltar ao ponto de partida, que é sempre o ponto pior da sua vida. São círculos, São né? círculos que você... São círculos que você existe. Nós falamos que passamos por momentos, mas a nossa vida devia ser uma espiral, né? Que é um círculo, mas nunca encontrando o começo. Isso. E sempre a gente começa aqui, passa por uma dificuldade, passa semelhante, mas passa para o Verdade. próximo nível. Uhum. Então a nossa vida não deve ser um círculo, deve ser uma espiral. Espiral. Porque passar por dificuldade todo mundo vai passar. E assim, não podemos passar o mesmo erro e a mesma dificuldade. Isso. Se a gente está sempre na mesma luta, na mesma questão e na mesma batalha, tem alguma coisa errada, né? Claro, porque você não aprendeu com o seu erro. Se você não continua no mesmo, se você não está aprendendo com seus erros. Aí a partir dessa última vez, eu falei, cara, agora eu vou mudar essa situação minha. Eu era casado, aí voltei a ter uma vida espiritual com Deus mais presente, mais ajustada. Inclusive foi nessa época que a gente se conheceu? Foi, justamente. Foi nessa época, eu tenho canil até hoje, criava Hot Valley e Bulldog inglês, hoje eu tenho uma criação diferente, não tenho mais Bulldog inglês no canil, mas você foi um dos clientes que foi no Hot Valley. Foi no Hot Valley. E aí, coincidentemente, eu estava nessa época, a gente fazia um movimento de evangelismo, Isso. chamava Luz do Mundo. Luz do Mundo. E aí você foi um cara que pilhou demais, falou, bora pra rua, bora fazer evangelismo. Véio. Eu acho que é por esse lado, a mudança vai por aí. E foi uma época boa. Com jovens, né, cara? Foi boa, com cara. Jovens. Boa, porque assim... A gente passa praça, velho. A gente passa praça. Vai pra praça, fazia louvor. Fazia um movimento massa, E aí eu acho que eu tive contato com a sua primeira empresa, que foi uma marcenaria. É, uma marcenaria. A minha ex-esposa, foi ela que me deu essa ideia, porque procurava emprego, não conseguia, deixava currículo e ninguém chamava, e falei, cara, eu vou ter que eu mesmo fazer alguma coisa. Aí eu parei para pensar, ela falou assim, cara, você é um cara inteligente, por que você não monta uma marcenaria? Eu falei, cara, boa. Aí a gente fez a pesquisa de mercado e tal, e no Morrinhos não tinha nenhuma marcenaria que fazia segmento de móveis de material reciclável, que na época era pallet. A empresa chamava De Decorar Pallets. Aí, antes de a gente abrir a própria empresa em si, já tinha cliente. Comecei a divulgar que Decor estava chegando em Morrinhos e tal, e o serviço foi aparecendo, e eu comecei a comprar ferramentas com os próprios serviços que iam entrando Antes da marcenaria tá aberta. Tá aberta. Antes tá aberta. Aí fui em Goiânia, comprei um material que eu precisava e comecei a trabalhar. E isso a gente ficou
fiquei uns 3 anos com muito serviço. Só que aí começou a vir outra escassez, que é da matéria-prima, que é o pallet. Porque Era um material é reciclável, material reciclável. único, porque não podia ser aquele... Não pode ser qualquer pallet. Eu trabalho com material mais de primeira linha, entendeu? Eu gostava de entregar quem tem até hoje móveis que eu fiz, elogia até hoje, que quando me vê na rua, fala, cara, até hoje o negócio você fez pra mim. Eu falei, cara, massa. Então, assim, aí veio a outra escassez que é de funcionário, de mão de obra. De mão de obra. Eu acho que essa aí é a grande dor, acho que da grande maioria. Que virou uma rotatividade muito grande, porque assim, era um trabalho pesado, não era um trabalho fácil, árduo. E assim, eu sou muito centralizador, entendeu? E perfeccionista. E eu tinha que ser do jeito que eu queria e tal, e o negócio sair perfeito. O cliente que chegar, eu sempre gostei de surpreender o cliente. Chegar lá e falar, cara, entendeu? O cara tinha uma expectativa isso, e você entregava além da expectativa. Isso, entendeu? É um segredo também. Isso. E a galera que tem que andar com você tem que ter essa mesma visão. Tem que querer fazer o além, porque se você faz só o que te pedem, tá sendo um cara inútil. Você tá fazendo só o que te pedem, você não tá fazendo além do que tá te pedindo. Entendeu? E eu sempre tive essa cabeça. Aí apareceu outra oportunidade de uma confecção. Lembra dessa fase também? E detalhe, tipo assim, eu abri a marcenaria, eu não era marceneiro. Você aprendeu a ser marceneiro. Aprendi a ser marceneiro. Aprendi a ser marceneiro na tora. Inclusive, alguns amigos de Brasília sabem muito bem. E verdade. Eu acho que tem um pouquinho desse marceneiro no currículo. Que eu arrastava a galera de Brasília. A galera de Brasília, na época, vinha pra casa. Rapaz. E eu falava, cara, vamos ali me ajudar. A história do carrinho Pra me desocupar mais cedo, cara. Vamos ali. E aí, punha o cara lixar pallet, invernizar pallet, prega, parafuso. Virava uma esteira de produto ali, cada um fazendo uma coisa. Os brother ali, acostumados a lanchar certinho. Fala, não, a gente só lancha aqui depois que acaba o serviço. Época boa. Época de gerava muito comunhão, né? Gerava muito comunhão. Aí, eu mais minha ex-esposa, a gente começou a mexer com confecção. Detalhe que a gente nunca tinha mexido com nada disso também. Primeira vez? Primeira vez também. Cara, vamos... Ela começou a vender umas roupinhas e tal, essas roupinhas começou a vender bem. Roupa infantil. Aí, falei, cara, vamos pra cima então. Eu vendi tudo que eu tinha na marcenaria, aproveitei o galpão pra montar essa confecção. Aí... Vendeu todas as ferramentas? De tudo. Desapegou? Desapeguei. Mudou o ciclo, realmente. Mudou o ciclo. Assim, se fosse para começar no móvel de novo, tinha que comprar tudo do zero. Tudo zero. Não existia mais. Se o negócio desse errado, não tinha como voltar para os pallets. Eu lembrei que um dia eu cheguei lá e falei assim, Henrique, você tem, se eu não me engano, eu perguntei se você tinha um macaco. Falei, cara, eu não tenho nem um prego para pegar. Não tem nem um martelo. Não tem nem um martelo, não tem nada. Tem nada, cara. Aí... Enfim, aí eu vendi tudo, montei a confecção com as máquinas, as costureiras, mais a estamparia, que são coisas diferentes, né? Você fabrica, você estampa primeiro, você corta, estampa, depois fecha as roupas, costura e entrega. Esse era o ciclo. E estava indo muito bem, graças a Deus. E até um ponto que a gente sentou e pensou, cara... Quanto tá sobrando? Quanto tá sobrando? O que tá valendo a pena? Aí a gente recebeu um chamado ministerial mesmo de ir para Santa Catarina, para Itajaí. Eu falei, cara, se for da vontade de Deus, então eu vou, mas eu vou só vender a confecção. E eu lembro que na época apareceu uma oportunidade, parece que surreal, né? Surreal. Tipo, ela valia, você estava pensando um tanto e a pessoa ainda ofereceu um pouco pagou mais daquilo um pouquinho, Pagou 10 mil a mais. Do que você achou que eu queria. Do que você achou que valia a pena. Isso. Eu pedi um valor, falando, vou te dar 10 mil a mais para você vir e me ajudar. Me ajudar aqui, me treinar a galera aqui. Falei, beleza. Aí a gente foi, vendi a confecção, era um cliente nosso, A gente passou a confecção para ela, foi para Mogi Guaçu e montei a confecção lá para ela e treinei a equipe dela. Aí de lá, a gente foi para Itajaí. Chegamos lá em Itajaí, cara,
Uma coisa é você passar uma dificuldade sozinho, tipo uma reclusão sozinho. Porque ali é só você e você Depende mesmo. só de você. Só de você, mais nada. Outra coisa é você enfrentar um deserto, uma dificuldade, um novo, com esposa e 2 filhas pequenas. Que uma tinha 1 ano e a outra tinha 4. Eu acho que é meses. Acho que era meses. Não, 3. Uma tinha 3 a outra tinha 1 ano. Ah, tá. Lembro que era bem novinho. A Esther não tinha feito 1 ano ainda. Fez 1 ano lá. Aí veio a dificuldade de a gente não conseguir nem alugar apartamento, nem nada, cara. Alugava nada. A gente tava ficando de Airbnb por dias e dias e começou a dificuldade. Foi até que um dia ela falou assim, cara, se eu não conseguir um apartamento hoje, amanhã eu volto para Goiás. Aí apareceu o apartamento. Na mesma hora, eu acabei de fechar a boca, apareceu um apartamento. Uma pessoa me ligou, falou, olha, o apartamento que tá liberado para vocês e tal. Beleza. Vamos pro apartamento. E lá, cara, eu lembro que eu tinha o dinheiro da confecção. Eu sei que esse dinheiro dessa confecção acabou em menos de 1 mês. Não sei como. Durou pouquinho dia. Durou pouquinho dia. É carro que quebra, é aluguel, é mais não sei o que, mas não sei o que. Durou pouquinho dia, cara. E assim. Acabou o dinheiro, nem na praia você foi. Nem tinha na praia ainda, cara. E olha que você morava 200 metros. 200 metros da praia. Não tinha nem rede na praia. Não nem comprar uma água de coco. Aí, cara. Beleza. Fomos viver pela graça de Deus. Foi aonde que foi o deserto que a gente conheceu, que a gente foi ver o que Deus era capaz de fazer na sua vida. Porque assim, igual eu tava falando, uma coisa é você passar sozinho uma dificuldade, outra coisa é você passar com a família. Você ver sua filha com fome e não ter dinheiro para comprar nada, você procurar emprego e não conseguir, as portas estarem fechadas mesmo, sabe? E a gente fiquei lá 1 ano e meio em Itajaí. A gente foi para a igreja, para frequentar a igreja do Mevan, você conhece? Luiz Hermínio. Hoje. Um ministério bastante relevante na nossa sociedade. Bastante relevante. Hoje, a gente tinha amigo pessoal dele, né? Da família dele e tudo mais. O tempo que a gente estava lá, quem cuidou de nós, da minha casa, foi eles. Porque, assim, eles que pagavam água, energia, dava cesta básica. Então, assim, foi um tempo. Essa eu acho que é a parte social que muitas pessoas não conhecem das igrejas. Não conhece, porque essa igreja é isso, é cuidar do próximo. E ela não tem holofotes, né? Muitas das vezes fazem e não dão visibilidade. Isso. A visibilidade, porque elas fazem por amor ao próximo, por amor à palavra, por amor àquele que nos criou. Então, assim, não tem a visibilidade. O amor verdadeiro. O amor verdadeiro, realmente. E eu pude ver que para você virar a chave, lá no início, houve um conselho. E um conselho de uma pessoa que estava próxima. Que são pessoas, eu acredito que são, a gente sempre fala que são duas classes de pessoas que podem nos dar conselhos. Que são aquelas que nos amam, que nos querem ver bem, e aquelas que já passaram por uma luta e já venceram aquela mesma luta. Então são essas duas classes que estão habilitadas. Nem sempre as pessoas que nos amam, que estão ao nosso redor, os conselhos vão ser assertivos. Por quê? Porque elas têm a prioridade em nos proteger. Então, geralmente, assim, eu vou dar um conselho que minha mãe mesmo me dá. Meu filho, diminui as viagens, para mais. Mas por quê? Porque ela quer ver eu perto da minha família, ver meus filhos crescerem, e não pela necessidade atual que eu vivo agora. Então, é um conselho até de protetor. E não, às vezes, um conselho de expansão. De evolução. É conselho de proteção, não de evolução. De crescimento, vamos falar. E no início da sua jornada, você teve um conselho de uma pessoa próxima que havia sentimento que foi incentivando você a virar a chave. A virar totalmente, não, você faz alguma coisa, cara. Então pega alguma coisa, em vez de procurar um emprego, faz você. E isso foi um marco que você falou, cara, é mesmo. Hein? Então vou parar de ficar pensando e vou correr atrás. E nessa fase de Itajaí, os conselhos foram mais espirituais. Mais espirituais. E eu acho que esse é um novo nível do ser humano. Quando você, às vezes, está em uma situação
E os seus conselhos são pautados em como você está e a forma espiritual que você se encontra. Isso. Porque assim, ó, quando você chega, que eu cheguei nesse deserto, que foi Itajaí na nossa vida, o próprio pastor falou para mim assim, enquanto você não se desligar do que você tinha, do dinheiro que você tinha, do que você movimentava, e cuidar da sua vida espiritual, cuidar da sua casa e olhar para a sua família, as coisas não vão acontecer. Não adianta. Esse foi o maior conselho que eu ouvi da parte espiritual, do pastor falando assim, para e descansa em Deus. Uau! Para e descansa em Deus. Porque se o dinheiro for o que te movimenta, quando ele acabar, vai ser algo que vai te parar. Cara, isso foi libertador. Porque ou eu ouvi isso e tirou um peso das minhas costas, porque é muito bom você viver da dependência de Deus. Porque agora você põe um problema nas costas dele. E a ansiedade não existe a preocupação com o futuro. Porque você entende que aquele que cuidou de você até agora vai cuidar de você até amanhã. Vai continuar cuidando, entendeu? Eu lembro de situações E assim... às vezes você não teve isso, por quê? Porque às vezes eu tenho uma deficiência lá na paternidade, né? Isso, todo mundo fala, Deus é pai, Deus é pai. Pô, mas meu pai não cuidou de mim. Meu pai não cuidou de mim. Aí, então, como que Deus é pai? Deus é pai... Se você não teve um pai, qual vai ser a sua referência de pai? Deus pai, né? Deus pai? Então, Deus é pai... Não fazer isso, é algo incongruente. Isso, entendeu? Não faz sentido, não né? Não faz sentido. Se Deus é pai, é um pai ruim, então. Porque pai o meu ruim. pai humano... Foi uma bosta. Entendeu? Então, assim, mas é que a gente aprendeu a ressignificar isso, né? Tipo assim, a gente entendeu que Deus é verdadeiramente seu pai. E isso reflete hoje até no pai que você é dos seus filhos. Isso. Né? Hoje eu tento ser o pai mais amoroso, presente e compreensivo possível. Porque hoje eu tento ser, para minhas filhas, um exemplo para elas. Porque, assim, a primeira referência de homem é o pai. Principalmente para a menina. Porque ela que vai ter um homem na vida dela. É um modelo, né? É um modelo. Entendeu? É um arquétipo que ela Isso. vai seguir e vai falar assim, ela vai tentar encontrar lá na frente. Vai tentar encontrar alguém semelhante a você. Entendeu? Então você tem que ser o príncipe dela. Ou é o cara semelhante ou é o cara totalmente contrário, né? Um desses, ela vai levar isso como 2 pilares, né? Isso. Ou ela vai te levar como estrutura para evitar, ou vai levar como estrutura para seguir. Isso. Porque ela sabe o que evitar. Ela vai ver o que tem que evitar, o que não tem que evitar, entendeu? Tendo você como modelo dela. Uhum. Aí, cara, chegou um ponto lá em Itajaí de viver na dependência de Deus mesmo. Falar assim, não, cara, a hora é conta de Deus. E essa fase foi uma fase, ao mesmo tempo, muito difícil e muito boa. Difícil por quê? Porque você viver, para o homem principalmente, porque o homem é o provedor da casa. E você está num ponto de não ter o que fazer, não ter que fazer isso, viver só da dependência de Deus, até vir um sinal, falar assim, não, agora... Uma coisa é você depender de Deus com recursos. Isso. E outra coisa é você depender de Deus sem recurso. Não, sem recurso, sem estratégia, sem nada. Zero recurso. Uma coisa é você depender de Deus com a sua casa própria e uma coisa é você depender de Deus com aluguel. Com aluguel, entendeu? Aí ferrou, velho. É nessa hora que eu acho que a gente é provado. É nessa hora que é uma diferença entre homens e meninos. Isso. Por quê? A separação. É a separação entre homens e meninos. Então, acho que lá em Itajaí você teve muito disso, né? Muito, cara, muito. Vivi na dependência de Deus. Até que, em 2019... A transformação, se você falar de maturidade, o que você não teve na adolescência... Foi lá. Você teve a transformação no deserto ali. Falando Isso, assim, esse período aqui foi a separação. Antes era o Henrique moleque, às vezes. Agora é o Henrique homem. E agora é o Henrique homem. Isso, porque assim, todo mundo fala, a gente ouviu falar, todo mundo falando que, tipo assim, que o deserto é onde se aprende. É uma escola. E de fato, quanto mais rápido você aprender, mais rápido você sai dele. Entendeu? E esse deserto durou quase 2 anos lá. Entendeu? Aí que eu entendi que eu tinha que aprender rápido para sair logo desse deserto. Aí apareceu a oportunidade de a gente trabalhar num segmento do mercado digital. Esse aí a gente vai guardar para uma segunda parte.
Tá. Infelizmente, o nosso cenário é o mais natural possível. Como a gente tenta encarar essa conversa aqui o mais natural possível, como se a gente estivesse numa mesa mesmo. Claro, claro. Então, assim, a nossa conversa que a gente tem no dia a dia, eu tento trazer para esse momento nessa mesa. E como o nosso cenário é o natural, Deus já recolheu a iluminação. Então, a gente está aqui e a gente vai então gravar uma segunda parte desse PantaCast. Eu acredito que essa próxima fase sua, Henrique, é uma fase que vai contribuir muito com quem está escutando. Por quê? Porque você saiu de uma escassez, de uma dificuldade, onde você passava fome, e foi para o primeiro ano da vida que você faturou mais de 20 milhões. Mais de 20 milhões. Então você foi para uma empresa que você, em um ano, faturou mais de 20 milhões. Isso mesmo. Não só sua família, sua pessoa, aqueles que estavam à sua volta foram beneficiados, mas sim seus clientes, aqueles que estavam envolvidos nos projetos. Então você foi canal de bênção para cada uma dessas pessoas. É isso que a gente quer que... A gente não quer transformar a nossa casa, a gente quer transformar a sociedade. Isso aí. É quem está em volta de você. Quem está em volta. A gente quer ser um efeito guarda-chuva. É, a gente não pode ser represa, a gente tem que ser rio. Né? Isso. E esse rio tem que alcançar mais pessoas, entendeu? Tem que fluir, né? Tem que fluir, a gente tem que estar numa corrente. Isso. Que a água parada dá dengue. Então, dá dengue. Vamos pode ser represa. Então, mas é isso, então, ô Henrique. Eu queria te agradecer muito a sua presença, queria agradecer realmente esse momento. A gente tem vários insights, eu tive uma inspiração há pouco tempo com você, da gente comunicar e ver o que a gente... Era uma tendência do mercado, porque eu acho importante isso, a gente transicionar os negócios. Então, às vezes a gente tem um negócio que está fluindo, mas tem uma tampa, não cresce mais. Tem um limite. Tem um limite, e é hora da gente transicionar então o negócio. Tem um negócio que é para a vida toda e tem um negócio que é por um período. Isso aí. Eu costumo falar que tem negócios que são andaimes. Andaimes. Tem um negócio que não vai te fazer chegar lá em cima, mas vai ser o próximo passo para você chegar no outro nível. Boa. Então, às vezes, o elevador te leva do térreo até o final. Não te leva até o terraço. Mas tem um negócio, o andaime, não te leva até o terraço. Você tem que montar um andaime aqui e montar um próximo nível. Por quê? Porque então esse negócio aqui só vai te levar naquele nível. Isso aí. Então, às vezes, a gente trabalha com isso, a gente abre uma empresa que é um andaime. Ela fica só no nível e depois ela vai para o próximo nível, a gente precisa abrir outra empresa para a gente subir até chegar no terraço. Então, acho que a gente tem que construir isso sim, e recentemente a gente teve uma ideia também, uma formatação de alguma coisa, e está estruturando. Acredito que tem muita oportunidade no mercado, estão falando de tempo de crise, mas em tempos de crise há tempo de oportunidades. Isso mesmo. Então a gente está atento para isso. Tem que aproveitar elas. Vamos aproveitar isso e eu quero convidar você para a segunda parte do PantaCast aí com Carlos Henrique. Bora. Bora? Tamo junto. Valeu, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau.